Fala pessoal, no vídeo você vai aprender como declarar os seus rendimentos referente a fundos de investimento. Como a gente faz isso no programa da Receita Federal, quais são as fichas que a gente tem que informar, os campos, os códigos. Mas antes é muito importante a gente lembrar que existem dois tipos de fundo. Os fundos de curto prazo e os fundos de longo prazo. Curto prazo são aqueles que vai ter vencimento com menos de 365 dias. E longo prazo, aquele que vai ter o vencimento com mais de 365 dias. E tem os fundos de longo prazo, que são os fundos de renda fixa e até aqueles fundos multimercados que a gente conhece. Todos eles seguem a tabela regressiva de imposto de renda, ou seja, começa lá com 22,5% e vai reduzindo, podendo chegar até 15%. Lembrando que todos esses fundos, esses que eu acabei de falar, eles têm o Come Cotas, que a cada 6 meses é feita a cobrança dessa parte do imposto de renda. Ou seja, conforme vai passando o tempo, você vai pagando o imposto de renda referente aos seus rendimentos e quanto mais tempo passa, menor é o valor que você paga. Além desses tipos de fundo, existem os fundos de ações. Esses fundos de ações, eles não têm come cotas e o valor que você paga de alíquota sobre os rendimentos dele é de 15%. Agora vamos mostrar realmente como que a gente declara isso no programa da Receita Federal. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês e vocês vão acompanhando todos os campos que tem que preencher. Aqui no programa da Receita Federal é bem simples. A gente vai precisar preencher basicamente duas fichas. A ficha de bens e direitos e a ficha de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva e definitiva. Por que isso? Porque ele tem uma tributação exclusiva para os fundos de investimento. Então na ficha de bens e direitos a gente vai vir, rola ela aqui no lado esquerdo, clica na ficha de bens e direitos e coloca em novo. Novo, a gente vai precisar daquele conceito que eu passei no começo do vídeo. Saber se ele é um fundo de curto prazo, se ele é um fundo de longo prazo ou se ele se enquadra em outros fundos. Vamos começar fazendo o exemplo do fundo de curto prazo. Se você tem um fundo de curto prazo, o código dele vai ser o 71, fundo de curto prazo. Você vai selecionar primeiro a quem pertence o bem, se é a você ou a um dependente. Então, titular. Vai escrever o CNPJ aqui da instituição da qual você fez a aquisição desse fundo. Eu vou colocar um CNPJ fictício aqui. Coloquei um CNPJ e na discriminação é muito importante você colocar quem que é a instituição que administra esse fundo. Então eu vou dar um exemplo aqui. Fundo de curto prazo do BTG. Aí eu vou colocar aqui mais alguma informação ainda interessante. Quantidade de cotas que eu tenho desse fundo, 300. Posso colocar o valor de aquisição de cada cota, mas não é necessário, mas posso colocar valor de aquisição das cotas de 3,50. Posso colocar ainda também qual que é o valor que o CNPJ, desculpa, de quem administra esse fundo, o nome, né? CNPJ, posso colocar aqui, Banco, BTG, Fundo, Invest, que às vezes esse nome tem um nome diferente ali, seria a razão social do CNPJ. É interessante a gente colocar aqui. Todas essas informações, onde a gente consegue? Do CNPJ e essas informações de quantidade, de cotas e tudo mais. No informe de rendimentos do seu banco ou do administrador do fundo. Você já deve ter recebido uma cartinha, se não você consegue entrar em contato e pedir esse informe de rendimentos. Lá vai mostrar, inclusive, essa última informação que a gente precisa aqui, a situação, ou seja, o saldo total que você tem em 31/12/2020, o quanto que você já tem de bens e direitos referente a esse fundo. Então eu vou dar um exemplo aqui, vou colocar 50 mil. E caso você já tenha ele há mais de um ano, desde 2019, você vai informar a situação que você tinha no final do ano de 2019. Se você é um fundo novo, você só vai preencher aqui, pode deixar aqui zerado em branco. Clique em OK, ele já vai entrar, já vai aparecer. Ah, legal, eu tenho um fundo de curto prazo e também tenho um fundo de longo prazo. Vamos dar o um exemplo aqui. Vou clicar em novo novamente, ao invés do código ser 71, o código é 72. Fundo de longo prazo e fundo de investimentos em direitos creditórios. Aí eu vou fazer a mesma situação, titular, vou colocar o CNPJ, as informações vão ser basicamente a mesma aqui, quantidade de cotas e tudo mais, não vou escrever, e também o valor que eu tenho no fundo. Vou dar um OK, ele vai salvar e vai aparecer as informações aqui.
E outro exemplo, eu tenho também o fundo de ações. Onde eu coloco o fundo de ações? Eu vou colocar o código 79. Outros fundos. A mesma situação do titular, CNPJ, discriminar a quantidade de cotas e vou colocar o valor aqui que possuo, por exemplo, de um fundo e vai dar um OK. Depois ele vai aparecer nessa tela resumidinho. Então essa é uma ficha que a gente tem que preencher, bens e direitos. Qual que é a outra ficha que a gente vai preencher? A ficha de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva e definitiva. Então a gente sobe um pouquinho aqui e vem ficha de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva e definitiva. Por quê? Esse fundo seu está gerando um rendimento e esse rendimento tem que ser declarado aqui também. Para a gente declarar ele também, a gente vai entrar onde? Nessa ficha e vai fazer o quê? Clicar em novo. Tipo de rendimento. Qual que é o tipo desse rendimento? 0,6. Rendimento de uma aplicação financeira, ou seja, você fez uma aplicação financeira no fundo e está tendo rendimentos nele. Assim esperamos. Quem é o beneficiário? Você ou seu dependente vai escolher, já vai aparecer aqui, vai preencher o CNPJ da fonte que está realizando o pagamento para você. Coloquei um CNPJ que eu já inventei aqui, já vai até aparecer, Previdência Privada do Investidor Convexo, e vai mostrar o quanto que teve de rendimento. Onde eu tenho quanto que eu tenho de rendimento deste fundo? Lá no nosso informe de rendimentos. Por isso é muito importante você reunir essa documentação. Agora que você está assistindo esse vídeo, já reúne toda a documentação para fazer de uma vez só a sua declaração do imposto de renda. Mas se não tiver ela, você também pode salvando e fazendo aos poucos a sua declaração. Vamos colocar aqui, por exemplo, que tem um valor de 15 mil que eu recebi deste fundo. Vou dar um OK, ele já vai ficar aparecendo aqui para mim. Basicamente são essas as informações que a gente tem que preencher de acordo com o informe de rendimento. E a gente vai preencher essas duas fichas. Vou voltar aqui e fazer uma observação para vocês que é bem interessante também. Muito importante você colocar sempre as informações de acordo com o informe de rendimentos que você recebe por e-mail, ou às vezes vem aquela cartinha que os bancos mandam para a gente receber em casa. Coloque todos os valores iguais estão nos informes de rendimento. É isso que você vai precisar para preencher. Na parte do sistema é bem simples, vocês viram. Se esse vídeo ajudou você, clica aí, já deixa o seu like, segue lá no Instagram que eu compartilho diariamente também muita informação bacana. @LucasRodrigues, o 01. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.